Nos próximos capítulos de Vale Tudo, a vida de Fátima e César passará por uma reviravolta que mexerá profundamente com os dois. Fátima, a influenciadora digital conhecida pelo seu carisma e sucesso nas redes sociais, descobrirá que está grávida de César, o modelo que até então tinha uma vida voltada ao glamour, mas sem grandes responsabilidades. A notícia, no entanto, não será recebida com alegria por César, que demonstrará uma postura fria e até mesmo agressiva diante da possibilidade de se tornar pai. Tudo começa quando Fátima percebe os sintomas e faz o teste de gravidez, que confirma o que ela já suspeitava. Inicialmente, ela sente um misto de emoções: alegria, medo e uma ansiedade imensa pelo futuro. Ansiosa para contar a César, ela decide revelar a novidade em um momento em que ambos estejam a sós. Mas, ao ouvir a notícia, o modelo não sabe como reagir. Para ele, a gravidez surge como um problema. Um fardo inesperado que parece ameaçar sua vida confortável e sem maiores responsabilidades. César reage com uma mistura de desespero e raiva. Ele diz a Fátima que não está preparado para ser pai e sugere que ela interrompa a gravidez, deixando a influenciadora profundamente abalada e sem chão. Ela, que esperava apoio e compreensão, encontra no homem que ama uma barreira fria, uma negação cruel que faz seu coração doer. Para, César! Você não acha que eu já tô desesperada o suficiente? Ela reclama, tentando conter as lágrimas, mas ele insiste, dizendo que o verdadeiro desespero está apenas começando e que talvez o melhor seja interromper a gestação para evitar sofrimento no futuro. Essa conversa amarga entre os dois deixa claro o conflito que está por vir. Fátima, apesar de jovem e imersa no mundo das redes sociais, tem um lado maternal e sabe que quer manter o bebê, enquanto César encara a situação com um egoísmo que beira a crueldade. Pouco tempo depois, Fátima anuncia publicamente sua gravidez. Como influenciadora, ela não consegue mais esconder o segredo, e muitos de seus seguidores começam a especular. Porém, antes que ela possa receber qualquer tipo de apoio, surge uma nova adversária. Celina, irmã de Odete, que parece determinada a causar confusão na vida da jovem. Celina, desconfiada de que a criança não é de Afonso, namorado de Fátima, decide plantar uma mentira que pode destruir a reputação da influenciadora. Celina inventa que Afonso é estéril e apresenta um exame médico falso para comprovar sua versão. A notícia se espalha rapidamente, causando um verdadeiro terremoto na vida de Fátima. Sem saída, ela é obrigada a revelar a verdade para todos, que está tendo um romance secreto com César, e que o bebê que espera é dele. A confissão deixa muitos chocados, especialmente Afonso, que se sente traído e humilhado. Mas Celina não para por aí. Ela tenta manipular Fátima, ameaçando que se ela não terminar o relacionamento com Afonso e assumir as consequências de seu romance com César, Celina mesma tomará uma atitude drástica. Mas amanhã você vai pedir a separação pro Afonso. Se você não fizer isso, eu vou resolver essa situação do meu jeito. E eu te garanto que vai ser muito pior para você, ordena a irmã de Odete, numa tentativa de controlar a situação e garantir que Fátima sofra as consequências de seus atos. Mesmo diante da pressão, Fátima mantém sua dignidade e responde com firmeza, rejeitando a sugestão de César para que ela interrompa a gravidez. O que você quer que eu faça? Que eu diga vamos, meu amor. Vamos viver eu, você e esse bebê num quarto e sala? Rebate, mostrando que não vai aceitar ser tratada como um peso. César, incomodado com a postura da jovem, se irrita ainda mais, e diante da resposta dela, a conversa termina em silêncio e desconforto. Sentindo-se sozinha e desamparada, Fátima procura César mais uma vez para contar tudo o que está acontecendo. A mentira de Celina, a pressão para terminar o namoro com Afonso, o medo das consequências públicas. Porém, a resposta que recebe é um frio absoluto. César não demonstra interesse em apoiar a namorada nem em assumir a paternidade. Pelo contrário, sua reação é marcada por revolta e desprezo. Ele a trata com frieza, deixando claro que não quer saber das responsabilidades que um filho traria para a sua vida. A situação se agrava quando César volta a insistir para que Fátima interrompa a gravidez. Ele argumenta que ela não sabe o que está enfrentando e que a vida com um bebê será muito mais difícil do que ela imagina. Você não está nem metade desesperada do que você vai ficar quando essa criança começar a berrar no seu ouvido, diz,
tentando pressioná-la a tomar a decisão que ele acredita ser a melhor para ele próprio. Fátima, abalada, mas decidida, não cede à pressão. Nesse momento, fica claro para Fátima que o relacionamento com César não será simples nem fácil. Ela se vê diante de um dilema enorme. Deve ela lutar para manter seu filho e enfrentar o modelo que a rejeita? Ou será que vai ceder às pressões externas e internas para abortar e seguir um caminho que não deseja? Enquanto isso, sua relação com Afonso também sofre abalos irreparáveis. O rapaz, magoado e confuso, não sabe como reagir diante da traição e da gravidez inesperada. A trama, repleta de tensão e emoção, destaca não apenas o conflito entre os personagens, mas também os dilemas que muitas mulheres enfrentam quando descobrem uma gravidez inesperada. Fátima, apesar de jovem e vulnerável, demonstra força e coragem ao se posicionar contra a vontade de César e contra as ameaças de Celina. Ao longo dos próximos episódios, o público acompanhará o desenrolar dessa história, cheia de reviravoltas e decisões difíceis. A gravidez de Fátima não será apenas um desafio pessoal, mas também um divisor de águas para todos ao seu redor. Entre intrigas familiares, disputas amorosas e a luta pela verdade, a personagem mostrará que, mesmo diante das adversidades, é possível encontrar coragem para seguir em frente e lutar pelo que se acredita. Enquanto isso, César terá que lidar com seus próprios demônios e a escolha entre fugir das responsabilidades ou tentar construir algo diferente para o futuro. Será que ele conseguirá amadurecer e aceitar o papel de pai? Ou continuará a rejeitar o bebê e a influenciadora que está grávida dele? Só o tempo dirá, mas uma coisa é certa. Essa história promete muitas emoções e confrontos intensos que deixarão os telespectadores grudados na tela. Depois do último encontro tenso com César, Fátima saiu do apartamento com o coração apertado, sentindo que a cada passo a situação ficava mais complicada. A indecisão e o medo da rejeição ameaçavam tomar conta dela, mas havia uma chama de esperança acesa em seu peito. Aquela criança que crescia dentro dela era o símbolo de uma nova vida, uma chance de mudança. No entanto, para César, tudo parecia um peso insuportável. No dia seguinte, Fátima decidiu procurar Afonso para contar tudo. Ela precisava da verdade, da sinceridade de quem dizia amá-la, mesmo depois da traição e do segredo revelado. Com a voz embargada, ela explicou a situação, os boatos, as mentiras de Celina e o dilema que enfrentava com César. Afonso ficou chocado, ferido, mas também dividido. Por um lado, ainda amava Fátima. Por outro, sentia-se traído por ela ter mantido tudo escondido por tanto tempo. "Eu não sei se consigo superar isso, Fátima", disse ele com a voz cansada. "Mas quero tentar, pelo nosso filho." A promessa veio acompanhada de lágrimas nos olhos, e pela primeira vez, Fátima sentiu um fio de esperança real. Enquanto isso, Celina não desistia de sua armação. Determinada a controlar a situação, ela decidiu intensificar sua campanha de desinformação para desestabilizar Fátima e colocar César contra ela. Usando contatos nos bastidores do mundo digital, ela espalhou boatos maldosos, manipulou mensagens e até criou perfis falsos para atacar a influenciadora nas redes sociais. Fátima começou a receber comentários agressivos e ameaças anônimas. Seu Instagram, que antes era um espaço de luz e inspiração, agora se transformava num campo minado. Sentindo-se acuada, ela chegou a pensar em desistir de tudo, mas o apoio inesperado de Afonso e de alguns seguidores fiéis a motivou a continuar. Porém, o maior desafio ainda estava por vir. César, cada vez mais pressionado pelo peso da paternidade, começou a afastar-se de Fátima de forma definitiva. Em uma conversa explosiva, ele revelou seu verdadeiro medo. "Eu nunca quis essa vida, Fátima. Não nasci para ser pai, não quero essa responsabilidade. Eu só queria minha liberdade, minha carreira. E agora isso tudo tá virando um pesadelo." A sinceridade brutal feriu Fátima profundamente, mas também a fez entender que não podia forçar César a assumir algo que ele não queria. Ela precisaria se fortalecer sozinha, preparar-se para enfrentar não apenas os desafios da gravidez, mas também a batalha pela guarda e pelo respeito. Afonso, por sua vez, começava a perceber que, apesar da traição, ainda existia uma conexão verdadeira entre ele e Fátima, e que talvez essa criança pudesse ser a chance de reconstruírem algo juntos.
Em meio a essa turbulência, Fátima encontrou apoio em sua família e em alguns amigos próximos, que a incentivaram a não desistir e a seguir seus instintos. Decidida a lutar pelo seu filho, ela marcou uma consulta com um médico especialista para acompanhar a gestação e garantir o melhor para o bebê. A trama entre Fátima, César, Afonso e Celina ganha contornos dramáticos e emocionantes. Enquanto a influenciadora enfrenta uma guerra silenciosa nas redes e na vida real, César terá que confrontar seus medos e decidir se quer crescer ou se perderá tudo o que já tem. Afonso, dividido entre a mágoa e o amor, tenta encontrar um caminho para perdoar e apoiar. No meio dessa tempestade, Fátima se transforma. De jovem influenciadora despreocupada, ela passa a ser uma mulher forte, determinada a proteger seu filho e a si mesma, custe o que custar. E é essa força que vai conduzir os próximos capítulos, deixando os espectadores ansiosos por cada nova reviravolta. Nos próximos capítulos de Vale Tudo, a revelação de Sardinha caiu como uma bomba no colo de Afonso. Ainda atônito, ele tentava juntar as peças daquele quebra-cabeça que não fazia sentido. Ou fazia, e ele é que não queria enxergar. Sua mente repassava cenas recentes com Fátima, as desculpas, as ausências, os olhares estranhos entre ela e César. Um mal-estar começou a tomar conta do seu estômago. "E você tem certeza de que não foi só coincidência?" insistiu ele, embora sua voz já denunciasse a quebra da confiança. Sardinha suspirou, tentando medir as palavras. "Afonso, eu juro que queria estar errado. Mas tudo se encaixa. Teve um dia que eu vi os dois no lobby daquele apart-hotel. A Fátima estava rindo, e o César com a mão no ombro dela. Pareciam íntimos, muito íntimos." Afonso apertou os punhos. Aquilo doía mais do que ele gostaria de admitir. Ainda amava Fátima. Ainda acreditava que, apesar de tudo, ela poderia mudar. "Eu avisei a Solange. Achei que ela deveria te contar", continuou Sardinha, um tanto desconfortável. "Mas ela não quis. Disse que não queria se meter. Então, eu achei melhor vir pessoalmente. Você não merece ser enganado desse jeito." O silêncio entre os dois foi denso. Afonso apenas assentiu, com os olhos perdidos no chão de madeira do apartamento luxuoso. Quando ergueu o rosto, seus olhos estavam marejados, mas havia algo novo ali. Raiva. Determinação. "Obrigado, Sardinha. Você fez a coisa certa. Agora deixa comigo." Horas depois, Afonso vagava sozinho pelas ruas de Ipanema. O sol já se punha no horizonte quando ele tomou a decisão que vinha martelando em sua cabeça. Precisava tirar essa história a limpo. Precisava olhar nos olhos de Fátima e de César e escutar o que tinham a dizer, se tivessem coragem para isso. Ele foi direto ao flat onde sabia que Fátima estava hospedada. O coração acelerado, os pensamentos confusos. Tocou a campainha. Nada. Tocou novamente. Quando já cogitava ir embora, a porta se abriu. Era César. "Afonso!" exclamou o modelo, visivelmente surpreso. "Que surpresa!" Afonso o encarou com frieza. "Surpresa? Você deveria estar acostumado a esse tipo de visita, não?" César tentou manter a compostura. "Olha, se veio aqui por causa da Fátima, ela não está..." "Não mente pra mim, César. Não hoje." Nesse momento, Fátima surgiu do fundo do corredor, vestindo um robe de seda e os cabelos ainda úmidos de banho. Quando viu Afonso parado na porta, empalideceu. "Afonso, o que você está fazendo aqui?" "Vim buscar a verdade", respondeu ele, olhando alternadamente para os dois. "Mas acho que já encontrei." "Não é o que você está pensando", Fátima se apressou em dizer, correndo até ele. "Isso tudo é um mal-entendido." Afonso riu com amargura. "Um mal-entendido? Fátima, você jurou que queria mudar, que me amava. E agora eu te encontro aqui, com um homem que foi meu sócio, meu amigo. Como você teve coragem?" César tentou intervir. "Afonso, me escuta. Isso começou quando você ainda estava na Europa. As coisas entre vocês dois estavam confusas e você achou que era uma boa ideia ocupar meu lugar?" Interrompeu Afonso com a voz firme.
Você é um covarde, César. E você, Fátima? Eu devia ter escutado a minha mãe. Você nunca me amou. Sempre quis status, poder, dinheiro. Isso não é verdade, gritou ela com os olhos arregalados. Eu te amei, Afonso. Eu ainda te amo. Amar? Você nem sabe o que isso significa, respondeu ele, com um olhar carregado de mágoa. Fátima começou a chorar, desesperada. Tentou segurar a mão dele, mas Afonso recuou. Acabou, disse ele com a voz embargada. Eu não sou o idiota que vocês pensavam. Vocês merecem um ao outro. E vão se afundar juntos. Sem esperar resposta, ele se virou e saiu do flat, deixando para trás Fátima em prantos e César imóvel, sem reação. Nos dias seguintes, a notícia do escândalo se espalhou como pólvora. Solange ficou chocada ao saber que Sardinha havia revelado tudo para Afonso, mas no fundo sabia que ele fez a coisa certa. Já Odete, ao ouvir de Afonso toda a verdade, soltou um sorriso discreto. Ela jamais aprovara o envolvimento do filho com Fátima. E agora, com a traição exposta, tinha em mãos a desculpa perfeita para afastar a jovem de vez. Eu te avisei, Afonso. Essa moça nunca te amou. Ela só via em você um trampolim para subir na vida, disse a empresária com sua frieza característica. Talvez você esteja certa, mãe. Pela primeira vez. Enquanto isso, Fátima tentava de todas as formas reverter a situação. Mandava mensagens para Afonso, ligava insistentemente, mas era ignorada. Tentou até abordá-lo na porta da TCA, mas foi barrada pelos seguranças. Quando finalmente conseguiu vê-lo, em uma festa beneficente, tentou uma última cartada. Afonso, por favor, escuta o meu lado. Eu cometi um erro, eu sei. Mas tudo o que eu fiz foi por amor. Ele a olhou com tristeza. Fátima, você teve todas as chances. Mentiu, me usou, me traiu. Você não sabe o que é amor, não sabe o que é respeito. Eu acreditei em você, contra tudo e todos. E olha onde isso me levou. Eu mudei, insistiu ela. Não, você se adaptou. Só isso, respondeu ele virando as costas. Enquanto Fátima se via cada vez mais isolada e desprezada pela alta sociedade, César também começava a colher os frutos amargos de suas escolhas. Sua imagem pública, antes impecável, começou a se desgastar. Patrocinadores se afastavam, campanhas eram canceladas, e com a fúria de Odete caindo sobre ele, percebeu que estava sozinho. Fátima, sua aliada, agora também afundava e não tinha mais influência nenhuma. Do lado de fora, Sardinha observava tudo com pesar. Apesar de ter feito certo, sentia culpa por ter exposto Fátima. Mas ao ver Afonso mais forte, mais lúcido, percebeu que a verdade era necessária, mesmo quando machuca. E assim, em meio ao caos, traições e lágrimas, a máscara de Fátima finalmente caiu diante de todos. E Afonso, com o coração partido, mas de cabeça erguida, seguia em frente, mais forte, mais maduro e determinado a nunca mais ser enganado por um amor que não era verdadeiro. Afonso permaneceu imóvel, o olhar perdido no vazio, como se cada palavra de Sardinha ecoasse em sua mente com o peso de um trovão. A possibilidade de ter sido enganado por Fátima, mais uma vez, feria fundo. Ele se lembrava de cada jura de amor, das promessas, dos planos interrompidos. Sentia-se tolo, humilhado. E o nome de César, aquele que sempre desconfiara, agora ganhava contornos de traição concreta. Eu preciso confirmar isso com os meus próprios olhos, murmurou, levantando-se com súbito impulso. Sardinha hesitou, mas sabia que havia feito a coisa certa. Ele havia avisado. Agora era com Afonso. Enquanto isso, no flat em que se encontravam às escondidas, Fátima e César brindavam. Ela, vestida com uma camisola de seda, repousava preguiçosamente sobre os lençóis, rindo com a taça de champanhe na mão. A gente venceu, César. O Afonso está totalmente no escuro. Ele vai ficar em Paris até o fim do mês. A grana está garantida, disse Fátima, com aquele sorriso malicioso que César conhecia bem. Eu não estaria tão seguro assim, retrucou ele com um olhar mais sóbrio. O Sardinha não é idiota, e você subestima demais o Afonso. Sardinha? Aquele Zé Mané? Ah, por favor, ele não tem provas. No máximo desconfia. E Solange nem quer saber mais do Afonso. A gente está blindado, rebateu ela, deitando-se com indolência. César preferiu não insistir.
Sabia que quando Fátima se sentia confiante, tornava-se ainda mais imprudente. E era justamente essa imprudência que o fazia sentir um estranho arrepio na espinha. Na mansão de Odete, Afonso chegou como um furacão. Solange estava na sala com a matriarca, discutindo uma proposta de campanha para a TCA, quando ele entrou abruptamente. Solange, preciso falar com você. Agora. A sós, disse ele firme, sem se importar com a presença de Odete. Solange levantou-se, surpresa, mas percebeu a gravidade nos olhos do ex. Eles foram até o jardim, longe de ouvidos curiosos. O que foi isso, Afonso? Sardinha me contou tudo. Sobre você, o César e a Fátima. Por que você não me disse antes? Solange suspirou, cansada. Porque eu não queria ser o pivô de mais uma tragédia entre vocês. E porque achei que você não acreditaria. E você estava certa, mas agora acredito. E preciso fazer alguma coisa. Ele fez uma pausa, a raiva evidente. Solange, se o que o Sardinha disse for verdade, a Fátima brincou com todos nós. Com você, comigo, com os sentimentos da minha família. Ela brinca com tudo, Afonso, inclusive com o próprio futuro. Só que uma hora a casa cai. Vai cair agora. No dia seguinte, Afonso, em silêncio, armou o flagrante. Pediu ajuda à Sardinha para saber os horários em que Fátima e César se encontravam. Esperou. Observou. E então, no final da tarde, viu quando os dois entraram no mesmo flat, sorridentes, como um casal apaixonado. Do lado de fora, com o sangue fervendo, ele tirou o celular do bolso e registrou tudo. Não havia mais dúvidas, nem desculpas, nem perdão. Fátima saía do banho, enrolada em uma toalha, quando ouviu uma batida brusca na porta. César olhou, desconfiado. Você chamou o serviço de quarto? Claro que não. Abre lá. Deve ser engano. César abriu a porta e ficou pálido. Afonso? O rapaz entrou com passos firmes, sem dizer uma palavra, e jogou o celular em cima da cama. O vídeo ainda rodava, os dois entrando minutos antes no flat. Então era verdade, vocês dois. Esse tempo todo. Fátima ficou branca, sem reação. César tentou intervir. Afonso, escuta. Cala a boca, César. Eu não tô falando com você, disparou Afonso, furioso. Fátima tentou recuperar o controle. Afonso, eu posso explicar. Explicar o quê? Que você estava comigo dizendo que me amava enquanto dormia com ele pelas costas, que usava meu nome, meu dinheiro, minha confiança para bancar esse teatrinho. Você me fez de idiota, Fátima. Eu tava confusa, Afonso. O César apareceu quando a gente tava brigado. Chega! Berrou ele. Você não vale nada, Fátima. Nem você, nem esse canalha. Ele saiu batendo a porta, deixando os dois atônitos. No dia seguinte, a bomba já havia estourado. Odete, ao saber da traição, ficou em choque. Não tanto pela dor do filho, mas pela vergonha pública. A imprensa começou a especular. Revistas de fofoca davam detalhes do escândalo. Modelos